Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Amanda. Nós vamos estar juntos na disciplina Direito do Trabalho. Hoje, na nossa primeira aula, a gente vai tratar sobre o direito do trabalho, a Constituição Federal e a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. A princípio, a gente precisa falar sobre o que vem a ser o direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo da ciência que vai estudar o conjunto das normas aplicáveis às relações, tanto individuais quanto coletivas de trabalho, seja um trabalho subordinado ou uma situação equiparável a ele, tendo em vista sempre a melhoria das condições sociais do trabalhador. Tendo em vista esse conceito, a natureza jurídica do direito do trabalho é de direito privado, pois decorre de um contrato, feito entre particulares, normalmente sujeitos privados. Entretanto, a lei, o Estado, tem o dever de estabelecer cláusulas mínimas de proteção ao trabalhador, mas isso não retira do direito do trabalho a sua natureza jurídica de direito privado. Ao longo da história no Brasil, a gente teve toda uma evolução desses direitos trabalhistas. A nossa primeira Constituição, a Constituição do Império, lá de 1824, ela trazia ampla liberdade ao trabalhador e ela extinguiu com as corporações de ofício. Isso foi um grande avanço para o direito do trabalho. Em 1891, a gente passou a ter a previsão do livre exercício de qualquer profissão, bem como da liberdade de associação. Isso foi um início da conquista dos direitos trabalhistas aqui no Brasil. Nós tivemos um decreto, o decreto 1313, que ele proibiu o trabalho do menor de 12 anos nas fábricas, e estabeleceu jornada de 7 horas para as mulheres que tinham entre 12 e 15 anos e para os homens que tinham entre 12 e 14 anos. Talvez vocês se assustem, porque hoje a gente sabe que o trabalho é a partir dos 18 anos, salvo na condição de aprendiz, etc., que a gente ainda vai falar. Mas para 1891, isso já representava uma grande evolução trabalhista, dos direitos trabalhistas. Um grande marco foi a Lei Eloy Chaves, em 1923, porque ela garantiu a estabilidade decenal para os ferroviários. Mais tarde, essa estabilidade foi estendida às demais categorias. Começou com Eloy Chaves, em 1823, apenas para os ferroviários. A nossa primeira Constituição Republicana, de 1934, foi a primeira a estabelecer que os direitos trabalhistas tinham status constitucional, ou seja, eram direitos que a própria Constituição Federal passou a prevê-los, e não mais nas leis esparsas apenas. Esses direitos foram salário mínimo, jornada de 8 horas diárias, as férias, o repouso semanal, que ainda não era remunerado, que hoje ele é remunerado, mas em 1934 ainda não era, a pluralidade sindical, indenização por despedida imotivada, a criação da Justiça do Trabalho. Nessa época, a Justiça do Trabalho ainda não fazia parte do Poder Judiciário, ela foi apenas criada nessa época. E aí, em 1937, a gente passou a ter competência normativa aos tribunais trabalhistas, manteve os direitos individuais e garantiu os direitos coletivos, o reconhecimento de sindicatos, a imposição da contribuição sindical e a unicidade sindical. Então, vejam que houve toda uma evolução em torno de conquistas de direitos trabalhistas previstos constitucionalmente ao longo de nossas constituições. A CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é de 1943. Em 1946, a gente teve a primeira Constituição democrática. Essa Constituição passou a prever a participação dos empregados nos lucros da empresa. O repouso semanal, que eu falei agora há pouco, passou a ser remunerado. Passou-se a prever o direito aos feriados. Os trabalhadores passaram a ter direito a descansar no feriado de maneira remunerada. A estabilidade decenal, que eu falei para vocês lá da Lei Eloy Chaves, em 1946 passou a ser estendida a todas as categorias de trabalhadores.
surgiu o direito de greve e a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Além da Constituição prevendo vários direitos trabalhistas, nós tivemos diversas leis esparsas a prever tratar de trabalhadores específicos. Em 1972, a gente teve a primeira lei do doméstico, em 1973, a do trabalhador rural e em 74, a do trabalhador temporário. E aí, finalmente, chegamos à nossa atual Constituição, Constituição de 1988, que é pautada na dignidade da pessoa humana e, consequentemente, da pessoa do trabalhador, que em seu artigo 7º trouxe diversos direitos sociais. Esses direitos sociais previstos no artigo 7º, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, foram mais tarde ainda, agora bem mais recente, estendido também à categoria dos empregados domésticos. Em 99, a Constituição passou por uma emenda, a emenda 24, que é muito importante para o direito do trabalho, extinguindo as juntas de conciliação e julgamento, dando origem às varas trabalhistas. E em 2004, a gente teve a emenda 45, a emenda mais importante para o direito do trabalho, porque ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Dito isso, gente, vamos falar agora um pouquinho sobre as fontes do direito do trabalho. As fontes é aquilo que dá origem. Sempre que se fala em fonte, é a origem de alguma coisa. Essas fontes, elas podem ser materiais ou formais. As fontes materiais é aquela ebulição social, política, econômica, tudo aquilo que influencia de alguma forma, seja direta ou indireta, a confecção, a transformação, a formação de uma norma jurídica. Já as fontes formais são comandos gerais, abstratos, impessoais, mas que são impostos, eles são imperativos, eles vêm do Estado, passa a ser uma obrigação. Essas fontes formais, elas ainda se subdividem em autônomas e heterônomas. As autônomas, que são elaboradas pelos próprios agentes sociais, o Estado não intervém nesse momento. São os contratos de trabalho, são os acordos, os próprios costumes. Já as fontes heterônomas, como o próprio nome diz, hétero vem de outra pessoa, são as que emanam do Estado. Normalmente elas são impostas, ou o Estado interfere na sua participação, na sua confecção. E aí é onde a gente tem as leis, a própria Constituição, uma sentença normativa ou uma súmula vinculante. São exemplos de fontes heterônomas. Uma observação muito importante que precisa ser feita agora diz respeito à hierarquia dessas fontes. De um modo geral, no direito, nas leis, a gente tem que as leis mais antigas, as leis mais novas revogam as leis mais antigas. As leis mais específicas revogam as leis gerais. No direito do trabalho, essa hierarquia ela segue uma regra diferente. A gente chama de pirâmide normativa trabalhista, onde sempre vai prevalecer a norma que for mais favorável ao trabalhador. Então, tenham sempre isso em mente. No direito do trabalho, a pirâmide normativa trabalhista, ela segue a regra da norma mais favorável ao trabalhador. Vamos falar agora um pouquinho sobre os princípios do direito do trabalho. Princípios são aquelas normas gerais que norteiam todo o direito do trabalho. O princípio mais importante do direito do trabalho é justamente o princípio da proteção. Dele decorrem outros princípios. O princípio da proteção, como o próprio nome diz, visa garantir o polo mais fraco da relação, que via de regra é o próprio empregado, uma superioridade jurídica que lhe seja capaz de garantir mecanismos de tutela dos direitos mínimos estampados na lei. Esse princípio da proteção, dele decorre o indúbio pro operário, numa tradução literal, em dúvida a favor do operário. Induz sempre que o intérprete da lei, ao analisar um preceito que dispõe sobre regras trabalhistas,
Se ele tem dois caminhos a seguir, tem duas ou mais interpretações possíveis, que ele opte pela mais favorável ao empregado. Está previsto na CLT, no seu artigo 808. Também decorre do princípio da proteção a aplicação da norma mais favorável, que a gente acabou de falar quando tratou da pirâmide hierárquica. Aplica-se sempre a norma mais favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica. Isso está na Constituição, artigo 7º, no seu caput, e também na CLT, no artigo 620. Por fim, ainda decorre do princípio da proteção o princípio da condição mais benéfica. Condições mais vantajosas que venham a ser estipuladas no contrato de trabalho daquele obreiro, ou mesmo que venha a constar no regulamento da empresa, elas vão sempre prevalecer, independentemente, gente, da edição de uma norma superveniente dispondo sobre essa mesma matéria e estabelecendo um nível protetivo menor. Então, se no seu contrato individual de trabalho com o seu empregador tem a previsão de um direito, de uma condição benéfica, essa condição jamais vai poder ser retirada do seu contrato, ainda que uma lei venha prevendo essa possibilidade. O segundo princípio, também importante, é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Está no artigo 9º da CLT. Os direitos dos trabalhadores, gente, eles são irrenunciáveis, indisponíveis, inderrogáveis. A lei previu isso porque o trabalhador normalmente é o polo mais fraco, ele sofre influência e pressão do patrão. Se ele pudesse renunciar aos seus direitos, comumente ele o faria justamente para conseguir manter o emprego. Então, a própria lei vem e proíbe essa renunciabilidade de direitos. Outro princípio é o princípio da continuação da relação de emprego. Em regra, o contrato de trabalho, a relação de emprego, ela é contínua. Ele é celebrado por um prazo indeterminado. Pelo princípio da primazia da realidade, a verdade real ela deve sempre prevalecer sobre a verdade formal. E pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva, é vedada qualquer alteração lesiva nos contratos de trabalho. CLT prevê isso no 468 da CLT. A única observação que a gente tem diz respeito ao ius variandi. É a possibilidade de determinadas situações o empregador poder alterar. Coisas simples, tipo o horário de entrada e saída, um dia compensar com o outro, coisas que não levem a uma lesão ao trabalhador. E, por fim, o princípio da intangibilidade salarial. O salário ele tem caráter alimentar, então, em regra, ele não pode ser reduzido nem penhorado, salvo na situação de pensão alimentícia. Por hoje, era o que a gente tinha para tratar com vocês. A partir das próximas aulas, a gente continua o nosso assunto.